Ao vivo. Uma boa noite e Shabbat Shalom para todos os queridos irmãos do canal Catuve, para esta família abençoada que está apreciando neste momento este início de Shabbat e também esse início de Shiur. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com os irmãos para o estudo semanal na sexta-feira, né, no iniciozinho de Shabbat. Louvado seja o Eterno por tudo. E nós estamos aqui com muita alegria no coração para cumprir a missão de ensinar, de levar a palavra, de ensinar as Escrituras para aqueles que amam a palavra do Eterno, para aqueles que amam estar aprendendo sempre as maravilhas do Eterno. Então é um prazer muito grande. Todos os irmãos já me conhecem, né? Eu me apresento como Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai, e tenho o meu canal no YouTube, né? Intitulado Rodrigo Dias Silva, servo de Adonai. É um prazer para mim, será um prazer para mim, um privilégio receber você lá no meu canal, onde tem muitos vídeos abençoados, muitos ensinamentos abençoados, e um canal que está crescendo bastante com a ajuda, com a graça de Deus e com a ajuda e apoio dos irmãos, e com certeza absoluta, sua ajuda, seu apoio é muito importante. Desde já, eu quero pedir a você, né, compartilhe essa live com outras pessoas, e também, né, se inscreva no canal, né, participe conosco pelo sábado, todo Shabbat, amanhã, 10 da manhã, temos o nosso estudo aqui pelo canal Catuve. Não deixe de participar, curta, deixe seu comentário, apoie também esse canal maravilhoso, que tem agregado muito na vida de muitas pessoas, que é o canal Catuve. Bom, queridos, hoje estou com um ensinamento que o Eterno colocou no meu coração para repassar aos irmãos, e eu tenho certeza que este ensinamento, ele te trará muita edificação. Estou para falar de um dos nomes pelos quais o Eterno é conhecido. Este nome é um nome antiguíssimo, que aparece em Gênesis 17, pela primeira vez, e que aparece também dentro do livro de Jó, aonde Jó, né, também chama Deus, o Eterno, o Criador, o Pai, por este nome. Então, o nome que eu vou estar falando hoje é o nome El Shaddai. El Shaddai, ele tem um peso muito grande de revelação, de magnitude, de esplendor por detrás deste nome. Hoje estarei falando sobre El Shaddai, que pode ser traduzido como o Deus Todo-Poderoso, o Deus Poderosíssimo ou o Deus Todo-Suficiente. É muito importante que eu e você compreenda o que significa cada um dos nomes de Deus. E existe 72 nomes dados nas Escrituras para Deus, para o Eterno, para o Criador. Existem 72 formas, nomenclaturas, para se dirigir, através das quais os seres humanos foram se dirigindo a Deus e chamando Ele no decorrer dos séculos. Agora, o mais interessante de tudo é o seguinte: El Shaddai não foi um homem quem deu a Deus. Foi o próprio Deus que revela este nome a Abraão. Imagine bem, quando Deus fez a promessa para Abraão de que ele teria um filho, ele já estava em idade avançada. Ele já tinha 72 ou 76 anos, não sei, conforme nos inspira, né? Nos fala o capítulo 12 de Bereshit, de Gênesis. Quando o Eterno, no capítulo 17,
resolve aparecer para Abraão, ele já estava com quase 99 anos de idade. Então, imagine bem. Como que um homem de 99 anos de idade, que até então não tinha tido filhos com a sua esposa Sara, como que este homem, agora, ele vai ter capacidade de gerar filhos? Ele estava já em a idade super avançada. A probabilidade humana disso acontecer era mínima. Mas então, quando Deus se revela para ele, ele se revela de uma forma que venha a elevar a confiança daquele homem. Ele se revela e diz que aquele Deus que estava conversando com ele se chamava El Shaddai. E por que El Shaddai? Por que Deus se revela assim para Abraão? É isso que eu quero que você entenda de agora até o final deste shiur. Eu quero que quando chegar no final e encerrar este shiur, você entenda a magnitude de Deus, o quanto ele é grande, o quanto ele é poderoso e o porquê dele ter revelado-se para Abraão como El Shaddai. Então é muito importante você entender que quando Deus revela-se para Abraão, assim como El Shaddai, ele estava falando para um homem já muito velho, cujas possibilidades de fertilidade, de gerar filhos, já estavam praticamente nulas, e que ele já tinha, idade avançada, longos anos casado com Sara, e até então não teve a oportunidade de ver um filho com ela, de ter um filho com ela. Então, Deus estava trazendo ânimo para aquele homem. Deus estava fazendo a capacidade dele de crer, de confiar, se multiplicar com esta revelação. Então, é muito importante que você preste atenção e que você compreenda este ensinamento. Bom, o texto central deste ensinamento está no capítulo 17 de Gênesis, de Bereshit. Aqui nós podemos encontrar o texto básico, no capítulo 17, versículo 1. Eu sou El Shaddai. Ele revelando-se a Abraão e falando para ele, anda na minha presença e ser íntegro. Então, olha que interessante. Deus se revela a ele e diz, eu sou El Shaddai. Mais tarde, Deus se revela como Yahuwah Jireh, que significa o Deus da provisão. Quando já Isaac estava grande e ele pede ele em holocausto. E Abraão vai oferecer. Deus provê o cordeiro no lugar, para ser sacrificado no lugar de Abraão. Então ali, aquele local passou a ser conhecido como Yahuwah Jireh, que significa o Deus da provisão. Mas aqui nesse caso, o próprio Deus estava se revelando para Abraão. O próprio Deus estava pegando um homem amortecido pelos anos, enfraquecido pela idade, debilitado pela longa caminhada terrena, um homem já com a sua esperança bem abalada, porque depois de tantos anos esperando a promessa ainda não tinha chegado, não era chegado ainda, com certeza a fé vai se enfraquecendo. E então o que acontece? Acontece que Deus cruza o caminho de Abraão. Deus cruza o caminho dele e se revela. Deus quer ter uma conversa com ele. Deus, através daquele ato de se revelar, estava projetando forças naquele homem. Então, entenda bem isso. O peso de uma revelação. Deus estava se revelando para Abraão.
Existem momentos nas Escrituras em que Deus apenas fala ao homem, mas existem momentos em que ele revela algo ao homem, né? Algo de si mesmo. E este momento de Abraham 17 aqui, de Bereshit, é um momento em que Deus fala com ele, mas revela algo de si mesmo para ele. Ou, por exemplo, quando Deus estava se dirigindo a ele, dizendo, olha, eu sou El Shaddai, ele estava dizendo, eu sou o Deus poderosíssimo. Eu sou o Deus todo-suficiente, ou o Deus todo-poderoso. Em Gênesis 17, Abraham conhecia o Criador. Então, antes disso, ele já conhecia o Criador. Ele já tinha intimidade com o Criador. Ele havia ouvido a sua voz anteriormente, obedecido ao seu chamado, quando Deus falou, sai da tua terra, do meio da parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. E caminhado pela fé. Quando Abraham tinha 99 anos, o Eterno aparece novamente para ele e declara, Ani El Shaddai, ou seja, eu sou El Shaddai. Né? Então Deus estava falando para ele quem era aquele Deus que ele servia, mas que até então ele não tinha se revelado para ele, não tinha dito qual era o seu nome para ele. Então, sabemos que El Shaddai não é o nome próprio do Eterno, né? Yud-He, Vav-He, não se traduz por El Shaddai, né? Isso é muito mais do que simplesmente apresentar o nome. Então, quando Deus fala, eu sou El Shaddai, ele está fazendo muito mais além do que apresentar o seu próprio nome. É uma revelação da natureza deste Deus. E qual é a sua natureza revelada neste nome? De um Deus poderosíssimo. De um Deus ilimitado. De um Deus que é capaz. De um Deus que é suficiente, é todo suficiente. Então, é uma revelação da natureza. A autoridade e suficiência do Criador diante da insuficiência humana. Então, o Criador, o Todo-Poderoso, se apresentando a um homem pequeno, fraco, velho e doente, mas que tinha uma promessa. Esse homem se questiona e pergunta como que esta promessa vai se cumprir comigo, em mim, nas condições em que eu estou. Humanamente falando, Abraão estava muito debilitado. 99 anos, queridos irmãos, não são 9 anos, nem 19. 99 anos é um peso de idade muito grande. Então, Deus se revela para ele como sendo aquele que é poderosíssimo, como um Deus todo-poderoso, como um Deus todo-suficiente. Maravilha isso. Então, queridos, Abraão estava diante de uma promessa que humanamente era impossível. Não era possível um homem de 99 anos ter filho com uma mulher de 90. Difícil. Mas Deus estava dizendo que ele era quem o capacitaria. Por quê? Porque ele é El Shaddai. Entenda isso. Então, da sua descendência, né? Abraão estava diante de uma promessa que humanamente seria impossível. Descendência, aliança e uma nação que surgiria de sua casa. Deus estava prometendo para Abraão que ele seria pai de uma criança e não pai de uma criança, apenas pai de uma nação. Que nações procederia de Abraão. Então, é uma magnitude descomunal, sem tamanho. E para cumprir tal coisa, só um Deus também de nome grandiosíssimo. Só um Deus também de nome esplêndido.
Então, Deus estava se revelando como El Shaddai, o Deus todo-poderoso ou Deus todo-suficiente. Louvado seja o Eterno por isso. E é justamente neste contexto que Deus revela a El Shaddai. Como disseste, aquilo que é impossível para você não será impossível para mim, o Eterno falando para Abraão. Aquele momento em que Deus, com certeza absoluta, conhecia os pensamentos e conhece o pensamento do ser humano, ele sondava, prescrutava a mente e o pensamento de Abraão e via que ele acreditava ser impossível ser pai. Como ele se questionava constantemente e perguntava: como que eu vou ser pai de uma nação? Como que eu terei condição de gerar filhos nessas condições? Então Deus se revela para ele e diz: eu sou El Shaddai. Ani El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser íntegro. Louvado seja o Eterno. O que significa este nome? Vamos mergulhar neste oceano e vamos ver a riqueza por trás deste nome. El Shaddai. El está relacionado a Deus. É a forma antiga como que os mesopotâmios se dirigia ao Deus monoteísta, ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus que criou todas as coisas. El. Por isso que tem a junção da inicial El em vários nomes, que todos eles têm a ver com Deus. Por exemplo, eu tenho 3 filhos. Primeiro, Eliezer, significa auxílio de Deus. O segundo, Elias Henrique, que significa Deus é salvação. E o terceiro filho, meu terceiro filho, eu coloquei o nome nele de Eli-Éder, que significa companheiro de Deus. Assim nós vamos vendo o El, né, combinado com outras palavras, com outras letras hebraicas, e que sempre tem a ver com Deus. El Shaddai também não é diferente. El é um dos nomes, pode-se dizer que é um dos mais antigos, pelos quais as Escrituras chama o Criador. Então, é um nome mesopotâmio, é um nome próprio do pessoal ali da antiga Mesopotâmia, terra da onde veio Abraão e Jó. O livro de Jó é o livro onde mais consta o nome El Shaddai. Jó, ele constantemente se dirigia ao Eterno nessas condições, chamando ele de El Shaddai. Aquele que possui força e autoridade. Então, El está relacionado a Deus, ao poderoso, aquele que possui toda a força e autoridade. Já Shaddai, que é a combinação, né, El Shaddai, é uma palavra de significado profundo, cuja etimologia ainda é discutida entre os estudiosos. Tradicionalmente, uma das compreensões mais conhecidas associada a Shaddai é a ideia de todo-poderoso ou Deus onipotente. Quer dizer, um Deus poderosíssimo, super elevado, acima de tudo, acima de todos, que nunca se iguala, não tem ser que se iguala a ele, e muito menos maior do que ele. Então, Shaddai está intimamente ligado a esta grandeza, quer dizer, poderosíssimo, suficiente, soberano, né? Tem até outros nomes também muito bonitos que tem uma conotação, El Elyon, o Deus Altíssimo, enfim. Então, Shaddai tem a ver com isso. Também existe uma associação tradicional com a raiz hebraica Shaddad,
né, bem parecido com Shaddai, Shaddad, relacionada à ideia de poder, força ou domínio. Essa ideia, ela está intimamente relacionada com o nome, a combinação do nome El Shaddai, né? Porque tem a ver com autossuficiência, poder, elevação, enfim. Outra interpretação tradicional relaciona Shaddai com Shad, que significa seio, né? É de onde vem o poder para amamentar. É de onde vem o poder para dar vida. De onde flui o poder da vida, que faz a vida, que já é uma realidade, continuar existindo. Então, Shad, né, está intimamente também ligado, apesar de que esta interpretação ela é a menos falada, mas ela tem ampla conotação, amplo estudo, e ela tem íntima relação com verdadeiramente o nome do Eterno, né? El Shaddai ou Shaddai. Então, Shad, seio, enfatizando a ideia de sustento, nutrição, provisão e continuidade da vida. Então, entenda bem o que significa este nome. Por isso, devemos ter cuidado para não reduzir El Shaddai simplesmente a uma tradução. Então, El Shaddai é um nome amplo, é um nome com várias interpretações, vários significados, mas todos eles têm a ideia de grandeza, poderio, magnitude, suficiência e soberania. Então, quando Deus se revela a Abraão, Ani El Shaddai, ele estava dizendo: eu sou Deus que posso todas as coisas, maior que tudo, maior que todos, onipotente, nada pode impedir o meu agir, tudo o que eu quiser vai acontecer, ninguém pode me impedir. Ou seja, Deus estava revelando a sua natureza grandiosíssima, o seu poder ilimitado. E eu quero fazer uma pausa aqui para dizer para você, que está do outro lado me assistindo, é este Deus que eu, você e todos aqueles que amam as Escrituras, o testemunho de Yeshua, a Sagrada Torá, o Deus de Abraham, Isaac e Jacó. É este Deus que eu e você serve. Portanto, não sei o que se passa com você, não sei o que está acontecendo com você, mas eu só sei de uma coisa. Estou aqui hoje para te falar que o seu Deus, ele é El Shaddai. É o mesmo Deus de Abraão. É o mesmo Deus poderosíssimo, que dá vida, mantém a vida. É o Deus Todo-Poderoso, suficiente. É o Deus Altíssimo e Soberano. Nada pode impedir o poder dele. Jó, que falou muito de El Shaddai, disse, capítulo 46, lá na altura do versículo 6, mais ou menos: bem sei que tudo podes, que nenhum dos seus planos pode ser desfeito. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora, porém, os meus olhos te veem. Então, querido, é este Deus que eu e você serve. El Shaddai é um nome que comunica que Deus é poderoso. Então, quando Deus estava se comunicando com Abraão e dizendo, meu nome é El Shaddai, ele estava comunicando com Abraão o poderio que ele tinha, ele tem, por intermédio da tradução deste nome. Abraão, né, como um hebreu, conhecedor da língua hebraica, quando ele diz Ani El Shaddai, né, quando Deus se revela a ele e diz Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai, ele entendeu que ele estava diante de um ser que não tem igual. E que aquele ser que estava conversando com ele ia garantir a sua promessa. Que ele não precisava ficar preocupado com a idade da sua esposa, que já não tinha mais condições de procriar,
e nem com a idade dele, que já tinha 99 anos, e dificilmente um homem, né, vai se garantir na questão da reprodução com 99 anos de idade. Mas Deus estava se revelando dizendo, Ani El Shaddai. Então esse Deus garante a sua promessa. Por que Deus se revelou como El Shaddai para Abraão? É uma pergunta interessante. Vamos ver. Observe o contexto. Se você for observar o contexto, você vai ver, né, que Abraão está diante de uma realidade impossível. Um homem de 99 anos de idade, uma mulher com 90. Não tem como mais, gente. O contexto do livro de Gênesis, da história aqui, mostra essa realidade. O tempo passou, o corpo envelheceu, a promessa parecia distante, mas Deus não mudou. Né? Então, como que Deus precisava aparecer para aquele homem que estava velho, uma esposa já anciã, já tinha cessado seu ciclo menstrual há décadas, há anos? Como que este homem vai ser pai? Como que essa mulher vai ser mãe? Deus precisava dar uma injeção de ânimo naquele homem. Deus precisava renovar a fé dele. Por isso, então, ele diz, Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai. É nesse cenário que o Criador diz, Ani El Shaddai, eu sou El Shaddai. O nome vem antes da ordem. Olha bem, Deus revela em primeiro lugar, olha a ordem das coisas, hein? Deus revela em primeiro lugar o nome, para que Abraão soubesse com quem ele estava conversando, para depois ele dar uma ordem. Qual foi a ordem? Anda na minha presença e ser íntegro. Essa é a ordem que Deus deu para aquele homem que recebeu a promessa. Ainda anda na minha presença e ser íntegro. Isso nos ensina algo poderoso. E como ensina? A fé de Abraão não deveria estar profundamente na capacidade, fundamentada na capacidade própria de Abraão, mas na identidade daquele que fez a promessa. Então, quando Deus estava se revelando para Abraão, Deus estava fundamentando a promessa não em Abraão, mas naquele que estava fazendo a promessa. Ele estava tranquilizando Abraão de que a promessa se cumpriria, por quê? Porque quem prometeu é El Shaddai. Então ele estava se revelando como Deus poderosíssimo, como Deus todo-poderoso. A suficiência começa em Deus e não em nós. Então por que Deus estava revelando-se para Abraão? Porque Abraão precisava de uma injeção de ânimo. Ele estava com a sua fé esmorrecida. Tem um Provérbios que fala que a esperança demorada, ela entristece o espírito. Mas que a conclusão de uma promessa, ela renova a alma. Então, quando a gente espera algo por muito tempo, aquilo desanima a gente. Aquilo faz com que a gente quase que perca a esperança. Fica fraco. Mas assim estava Abraão. Então Deus estava se revelando para ele e mostrando, avivando, reacendendo a chama da esperança. E falando, pode acreditar, Abraão, você está falando com El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Apenas anda na minha presença e seja íntegro. El Shaddai aparece quando o homem descobre seus limites, seus fracassos, suas impossibilidades, seus limites. Existe uma mensagem extremamente profunda aqui. O Criador não precisa revelar sua grandeza porque ele estivesse se tornando maior. Ele já é grande. Então, ele já é grande. Quem precisa enxergar essa grandeza é o homem. Então,
Por que Deus estava se revelando para Abraão? Porque Abraão precisava enxergar esta grandeza de quem fez a promessa. Não vamos limitar El Shaddai, porque El Shaddai não tem limite. O poder dele é além do que nós podemos imaginar. O poder dele vai além do que nós podemos pedir ou pensar. Então, não vamos colocar limites no poder deste Deus, porque este Deus, ele não tem limites, o seu poder não tem limites. Então, Deus não precisa, né? O Criador não precisa revelar a sua grandeza. Por quê? Porque ele já é grande. Porque ele estivesse se tornando maior. Né? Ou para que ele estivesse se tornando maior. Ele já é grande. Mas ele estava se revelando para que o homem pequeno, falho e limitado, enxergasse quem fez a promessa. Eu e você precisa enxergar quem é El Shaddai. Quem é o Deus que eu e você serve? Quem é o Deus que entregou a Torá? Quem é o Deus que enviou Yeshua? Quem é o Deus que enviou os profetas? Quem é o Deus que te salvou? Que te libertou? Que te chamou para servi-lo? Eu e você precisa compreender quem é este Deus. Esta é uma das grandes funções, né? A revelação aumentou a visão de Abraão sobre Deus. Olha, depois daquela revelação, Abraão nunca mais foi o mesmo. Esta revelação aumentou, potencializou, amplificou, ampliou, fez crescer a fé e a forma de enxergar Deus de Abraão. Abraão nunca mais foi o mesmo. Quando El Shaddai cruza o caminho de um homem, a vida desse homem muda radicalmente e muda para sempre. Bom, continuando. Não significa que o homem consiga compreender Deus completamente. Não, ninguém vai conseguir compreender Deus completamente nesta dimensão na qual estamos. Mas vai compreender mais claramente quando Deus se revela e a gente compreende, né, a revelação dele. O infinito se revela ao finito. Então, o finito precisa entender o infinito, mesmo que parcialmente, mas precisa. O Criador permite que a criatura conheça parte do seu caráter e da sua grandeza. Isso é magnífico. Anda na minha presença. Foi uma ordem que Deus deu para Abraão. Essa ordem ele dá também para mim, para você, para todos nós. Isso é importante. O nome El Shaddai vem acompanhado de uma convocação. Qual é esta convocação? Anda na minha presença. Este Deus é grande, sim. É poderoso, sim. É o Altíssimo, sim. Mas ele pede algo de mim, de você. Anda na minha presença. Isso é importante para desfrutarmos de comunhão com ele. Em hebraico, Rita Leker, Lefanai, a ideia de andar nas escrituras não fala apenas de movimento físico. Fala de modo de vida, estilo de vida, forma de se viver. Então, anda na minha presença, ou Ritalek Lefanai, significa observe bem, ande atentamente, observe com cuidado a sua forma de andar, aplique a minha vontade, a sua forma de andar, anda conforme as minhas diretrizes, é o que Deus estava falando para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito, né? Ou anda na minha presença e seja íntegro. Então, isso é muito importante eu e você entender também. A ideia de andar na escritura não fala apenas, irmãos, de movimento físico, né, das pernas. Ela tem essa conotação, né,
Deus está dizendo a Abraão, se você compreendeu quem sou eu, quando ele diz El Shaddai, Ani, El Shaddai, então sua maneira de viver precisa mudar, ou seja, anda de acordo com a minha vontade. Anda de acordo com as diretrizes que eu estou te dando. Deus falando a Abraão. Conhece El Shaddai não é apenas adquirir informações sobre Deus. Conhecer El Shaddai é entender o que ele quer para mim como indivíduo, para você como indivíduo. É aprender a caminhar corretamente diante dele. Então, El Shaddai tem esta conotação em seu nome. É um Deus poderosíssimo que te chama para conhecê-lo e andar na presença dele conforme a vontade dele. El Shaddai e a promessa impossível. Abraão precisava entender que a promessa não dependia exclusivamente da força humana. Como diz um texto de Zacarias 14, né? Se não me engano, acho que é 14:6. Se não fala a memória, 11:6, uma coisa assim, né? Não é por força e nem por violência, mas é pelo mover do Espírito. Romanos 4 apresenta Abraão como alguém que creu naquele que vivifica os mortos, chama à existência as coisas que não existem. Essa perspectiva combina profundamente com Bereshit 17. A grandeza de El Shaddai aparece juntamente onde a capacidade humana termina. Que maravilha! Quando a criatura diz, não consigo, El Shaddai entra em cena e diz, Ani El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, né, a pessoa diz, não, eu não consigo. El Shaddai diz, eu sou. El Shaddai vê propósito quando a criatura vê o fim. El Shaddai continua vendo a promessa, mesmo o homem não enxergando mais tal promessa. E ele continua vendo. El Shaddai não é apenas poder, é relacionamento. Então, o nome El Shaddai traz consigo a ideia não apenas de poder, capacidade, autoridade e propósito, mas também de um relacionamento. Por quê? Porque El Shaddai, né, quando ele se revela, ele diz, anda na minha presença e ser íntegro. Então, o nome El Shaddai traz consigo uma responsabilidade, traz consigo um chamado para um relacionamento com base na integridade. Por isso que ele diz, anda na minha presença e seja íntegro. Existe um perigo quando falamos de Todo-Poderoso. Podemos imaginar apenas força, mas a revelação a Abraão não foi. Eu tenho poder. Foi. Eu sou El Shaddai. Ou seja, eu sou o Todo-Poderoso. Eu sou o próprio poder. Então, é muito interessante eu e você compreender quem é o Deus que chamou Abraão, se revelou a ele, chamou a mim e se revelou, né, também para mim, para você, para todos nós. Eu sou El Shaddai. E logo depois vem, anda na minha presença. Portanto, o poder de Deus não é apresentado como uma força impessoal. É o poder do Deus da aliança. O Deus que chama para andarmos na sua presença. Ou que nos chama a responsabilidade de trilhar um caminho, né? Junto com ele. O Deus que promete, o Deus que sustenta, o Deus que estabelece a sua aliança. Então, isso é muito importante. O sinal da aliança. Então, vamos ver o sinal da aliança. Ali, Deus faz uma aliança, chama para uma aliança e dá um sinal. Ali, Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, chama Abraão a fazer um pacto com ele. A fazer um voto com ele.
a fazer ali um pacto de sangue realmente com ele, para pertencer, para estar e para nunca abandonar. Então ali, Deus, né? Logo, após revelar-se como El Shaddai, Deus estabelece a Brit, ou seja, a aliança. A aliança com Abraão, que foi através da Brit Milá, a circuncisão. Isso é fundamental. O Deus Todo-Poderoso não apenas demonstra poder, ele estabelece relacionamento e compromisso de aliança. A grandeza de El Shaddai não deveria produzir apenas medo em Abraão, mas sim produzir confiança, obediência, reverência e esperança. Então, naquele chamado para a aliança, estava envolvido um sinal, que é a Brit Milá, a circuncisão, feita em todo o menino do sexo masculino, no 8º dia do seu nascimento, através de um pequeno corte, uma incisão no prepúcio, né, do órgão genital masculino, e no 8º dia, segundo a medicina, a ciência, este local fica insensível e apropriado, né, para qualquer tipo de corte, qualquer tipo de incisão. É um dia em que a criança, o organismo da criança, né, o 8º dia, tem uma capacidade de receber essa incisão com menos dor. Por que no 8º? É justamente por isso. Né, 8 dias após o nascimento, o organismo, né, ele trabalha e reage de uma forma que aquele tecido, né, ali do prepúcio tem a capacidade para essa incisão com menos dor. Olha que interessante. Então, Deus estava chamando Abraão para essa aliança depois de revelar seu nome. Revelar seu poder, chamá-lo para andar na sua presença. Bom, El Shaddai e a visão messiânica. Os messiânicos, nós que cremos que Yeshua né, o Messias, nós temos uma visão maravilhosa de quem é El Shaddai. Na perspectiva judaico-messiânica, podemos perceber uma continuidade muito importante. O Deus que se revela a Abraão como El Shaddai é o mesmo Deus cuja promessa continua avançando pela história da redenção. É o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é o mesmo Deus dos profetas, é o mesmo Deus de Yeshua, é o mesmo Deus dos discípulos e é o mesmo Deus que nós servimos também. O Deus que se revela a Abraão como El Shaddai é o mesmo Deus cuja promessa continua avançando pela história da redenção. A promessa feita a Abraão não terminou em Abraão. Ela continua através de mim e de você. Ela atravessou gerações. Por isso que Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Passou por Isaac, passou por Jacó, passou por Israel e alcançou a história messiânica, alcançou o povo messiânico, aqueles que têm a esperança da salvação através do Messias. Paulo escreve as promessas feitas a Abraão e a sua descendência. Então, quando Paulo está escrevendo aqui, né, sobre as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, ele está falando, né, da aliança lá da Brit Milá feita com Abraão, que passou, né, por gerações, atravessou gerações, até chegar nos descendentes de Abraão, que são povos de todos os lugares do mundo, inclusive eu e você, através da fé. Em Gálatas 3, ele relaciona essa promessa ao Messias. Assim, o Deus Todo-Poderoso que inicia sua ordem em Bereshit continua conduzindo sua promessa até a sua realização nos dias de hoje. Isso nos leva a uma grande
verdade. Qual é essa grande verdade? El Shaddai não abandona aquilo que ele estabelece. O que ele prometeu no passado está de pé hoje e estará de pé amanhã. Ou seja, ele não abandona a sua promessa. Aquela promessa feita a Abraão, ela perdura, ela flui, ela acontece até aos dias de hoje. O que este nome deve produzir em nós? Isso é muito importante. Quando Deus aparece a Abraão e se revela a ele, Deus tinha um propósito. Fazer com que a revelação do seu nome causasse um impacto em Abraão. Transformasse a forma dele pensar, enxergar e agir. É exatamente isso que Deus quer para mim e para você hoje, quando ele se revela. Ani El Shaddai. Que eu e você entenda, compreenda, assimile a magnitude, o poderio, o esplendor por detrás deste nome e coloque isso dentro do seu íntimo, no seu coração, para que possa estimular você de dentro para fora, guiar seus passos, te dar uma visão, como diz o antigo desenho animado, além do alcance, desenho, né, dos Thundercats, te dá uma visão mais ampla, melhor, mais profunda, mais clara de tudo em sua volta. Não como fruto de arrogância, de autossuficiência, mas como fruto da revelação de um ser poderosíssimo que nos chama para servi-lo, que é o eterno, pela fé, pela emuná, pela confiança que temos nele. Então, este nome, ele precisa mudar nossa forma de ser, pensar e agir. É isso que Deus quer. Foi esse o propósito de Deus ter se revelado a Abraão e dito, Ani El Shaddai. Eu sou El Shaddai. Mas eu nunca ouvi falar, que é El Shaddai? Ah, El Shaddai tá ligado a isso, Pá, El Shaddai tem um significado bonito. Então, entenda você que está me escutando hoje. O que significa El Shaddai? O que significa o nome do Deus que você serve? Quando ouvimos El Shaddai, não devemos pensar somente, Deus pode fazer qualquer coisa. Não, não se limita apenas a isso. Devemos pensar, minha vida está na mão daquele que é infinitamente maior do que minhas intenções, limitações e capacidade. El Shaddai nos chama a, em primeiro lugar, confiar. Confia nele. Confia nele. El Shaddai estava chamando Abraão para confiar nele. Estava chamando ele para a confiança. Porque seu poder está limitado pelas nossas circunstâncias, né? Ou seu poder não está, melhor dizendo, né, limitado pelas nossas circunstâncias. Não. Um dia El Shaddai enviou o seu filho ao mundo. E o seu filho, representando ele, com esta confiança, foi chamado para ajudar um homem que estava à beira da morte. Seu filho chegou 3 dias depois, e esse homem já tinha morrido. Quando chegou lá, ele já cheirava mal. As irmãs deste homem, estou falando de Lázaro, disseram, Senhor, se o Senhor tivesse chegado aqui há 3 dias antes, meu irmão não teria morrido. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê nisso? E ele disse, remova a pedra. E elas falaram, mas ele já cheira mal. Remove a pedra. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, através do seu filho que fez um pedido, demonstrou sua grandeza, fazendo aquele homem em estado de decomposição
voltar a viver. Imagina bem. Não é fácil. Essa pessoa já morta, em estado de decomposição, recebeu vida, tecidos podres, células degeneradas, apodrecendo, veias entupidas com sangue coagulado, cérebro seco, pulmão já em estado de decomposição, a tempo de estourar, em tempo de estourar, a ponto de estourar, pele negra pela morte, depois de mais de 4 dias dentro de uma sepultura. Tudo se recompõe, se reconstitui, o sangue volta a fluir nas veias e Lázaro sai vivo de dentro do túmulo para viver mais muitos anos em cima da terra. Sabe o que é isso? El Shaddai. Deus, através de Yeshua, fez isso. Então, queridos, Deus chama a confiar, a obedecer também, porque o tempo da promessa não determina a fidelidade de Deus. Deus nos chama a obedecer, a esperar. Tudo tem um momento certo, tudo tem a hora certa. Deus fez uma promessa para Abraão, mas foi só depois de 24 anos que ele cumpriu a promessa. Esperar, reverenciar, adorá-lo, servi-lo, porque estamos diante de um Deus criador e não diante de uma força qualquer. Então temos que ter reverência perante ele. Descansar. Deus, né? Com isso ele estava também nos levando a descansar, porque quando o meu problema é grande demais, eu devo confiar em El Shaddai. Eu devo descansar nele. Ele está no comando de tudo. Porque aquilo que Deus prometeu não depende exclusivamente da capacidade humana. Louvado seja El Shaddai. Conclusão. Quando o Criador revela seu nome, talvez a pergunta mais importante não seja: o que significa El Shaddai? Essa não é a pergunta mais importante. Mas, o que acontece dentro de mim quando compreendo quem é El Shaddai? Essa é a pergunta mais importante. Isso é importante. Porque quando o ser humano compreende o que significa o nome El Shaddai e quem é ele, meu amigo, aí a coisa muda. Aí a nossa fé aumenta. Aí a nossa confiança cresce. Aí nós temos mais esperança. Aí nós temos mais, vamos dizer assim, conhecimento sobre ele. Então, é isso que nós devemos perguntar para nós. Abraão precisava aprender que a promessa era maior do que a sua idade. Deus estava mostrando para Abraão que a promessa era maior do que a idade. Quem prometeu, garantia. Sua fé precisava ser maior do que as circunstâncias atuais que Abraão estava vivendo naquele momento. Sua esperança precisava estar fundamentada não nele próprio, mas neste Deus que estava garantindo para ele e fazendo a promessa. Por isso, antes de falar sobre o que Abraão deveria fazer, Deus revelou quem ele era. Eu sou El Shaddai. Ani El Shaddai. Essa é a mensagem. A criatura possui limites. El Shaddai não. A criatura envelhece. El Shaddai permanece. A criatura vê impossibilidades. El Shaddai governa sobre aquilo que parece impossível. A criatura não pode enxergar o caminho. El Shaddai conhece o fim desde o princípio. E quando o homem compreende verdadeiramente este nome, ele não sai da presença de Deus dizendo: eu sou capaz. Mas sim, ele sai dizendo: meu Deus é El Shaddai. Tá vendo a diferença? Não, eu posso, eu sou capaz. Não.
ser humano inteligente, humilde, de verdade, reverente, ele vai dizer, meu Deus é El Shaddai. Ou seja, vai acontecer, vai cumprir, vai ter jeito sim. Não porque eu sou capaz, eu vou dar um jeito, mas porque meu Deus, o Deus que eu sirvo, se chama El Shaddai. E essa é a diferença em confiar em si mesmo e confiar e caminhar pela fé. El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus que sustenta, o Deus diante de quem impossibilidade humana não é o fim. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e seja íntegro. Bereshit, Gênesis 17, versículo 1. Assim, chegamos ao final da nossa reflexão deste ensinamento para o dia de hoje. Desejo que de todo o meu coração o Eterno abençoe. Quero finalizar este shiur agradecendo todos os irmãos que oraram por mim, oraram pela minha família. Foi este Deus quem nos sustentou e está nos sustentando. A nossa matriarca, né, minha mãe, partiu para a eternidade há alguns dias atrás, né? No penúltimo domingo, ela partiu para a eternidade. Muito obrigado a todos que oraram por ela enquanto ela esteve ali hospitalizada, né? Fez a cirurgia, mas não resistiu. Obrigado por todos que ainda estão orando por nós, por mim, pela minha irmã Raquel, pelo meu padrasto, né? O Hamilton, para toda a minha família. Que o Eterno abençoe cada um de vocês. El Shaddai, mais uma vez, nos ajudou, tem nos ajudado, tem nos dado vitória. Muito obrigado pelas orações. Que o Eterno vos abençoe, em nome de Yeshua. Pai Eterno, abençoe cada um dos queridos irmãos que estão assistindo. Abençoe todos os que neste momento estão apreciando este shiur. Bendito seja o seu sagrado nome. Baruch Shem Kevot Malchuto Leolam Vaed. Yevahecha Adonai Vishmecha. Yair Adonai Ponevelecha Vihuneka. Issa Adonai Ponevelecha Viasen Lecha Shalom. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.